Paulino, do apóstolo São Paulo a Filemon. Filemon fica logo após Tito, antes de aos Hebreus. Tá bom? Se colocar, pode colocar, mano. Você vai caçar todo mundo aí, quem me conhece intimamente sabe que eu não escolhi a palavra, ser pregador da palavra. Penso uma pessoa dificultosa, com dificuldade, na questão de pregar a palavra. Tinha, na verdade. Meu sonho era ser cantor. E aí Deus me deu uma bronca lá no Rio de Janeiro. Bronca lá na Bahia é uma correção, uma exortação. E lá no Rio de Janeiro Deus me exortou e depois daquele dia nunca mais eu quis saber de cantar. Acho que os irmãos estão alegres até hoje, que quando eu cantava era uma tragédia. Segunda coisa também que sou muito difícil lidar é câmeras, vídeos. E por incrível que pareça, Deus também me exortou para gravar vídeos. E hoje eu sei o porquê. Quem me acompanha nas redes sociais, eu não sou de postar testemunho, mas quem é mais próximo de mim, eu já cheguei a mostrar. Pessoas que estavam prestes a tirar a vida. E através de um vídeo simples que eu gravei, essa pessoa desistiu de tirar a vida. Por isso que hoje eu transmito algumas mensagens, faço alguns cortes, porque eu tenho visto pessoas sendo libertas através da palavra das redes sociais. Quem achou Filemon, diga amém. Vamos ler o versículo 4, o versículo 10 e o versículo 21. 3 versículos só, tá bom? Essa carta ao Filemon só tem um capítulo. Contém 25 versículos. Lembrando que essa questão de versículo foi diferenciada tempos depois. Antes não era assim, não tinha versículo nem capítulo como hoje é para a gente. Os tradutores traduziu isso para a gente para facilitar a nossa leitura. Por isso que hoje tem versículo. Imagina se fosse direto, era uma carta completa. Mas para facilitar a nossa leitura, eles separaram algumas partes em versículo. Vamos ler então o versículo 4, 10 e 21. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações. 10. Peço-te o meu filho honesto, que gerei nas minhas prisões. 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, se assente glorificando. Irmãos, é sempre uma honra estar aqui, tá? Sou um pregador simples, não sei pregar bonito, como o presbítero Creve, bispo Nilson, todo o meu respeito. Quando eu vi ele chegando, eu falei, Jesus, vou pregar o que agora? O bispo Nilson chegou. Eu louvo a Deus pela vida do bispo Nilson, suas filhas, missionária Késia, Deus abençoe. Sempre uma honra estar revendo essa família. Tivemos e temos história junto, 24 horas com Deus, e entre outros cultos que a gente estava junto, adorando o mesmo Deus. E já tem alguns anos. Eu louvo a Deus por essa família. Louvo a Deus pela vida do meu amigo agora, Creve, o presbítero Creve, Deus abençoe, e acompanha meu amigo Daniel, a pastora Penha, obrigado. Daniel, meu outro amigo lá, há muitos anos também já conheci Deus. A gente já congregou junto lá no pastor Ivanildo. Então, fiquei feliz de ouvir alguns amigos aqui. Irmã Ilma, Yuri, e Deus abençoe a todos, tá, gente? O irmão Daniel, gente, eu conheci ele há pouco tempo e já aprendi a amar esse. É um irmão para mim, como o pastor Creve falou, sangue do meu sangue. É o meu mecânico que mexe no carro. Você que tem carro, viu, varão? Quer mexer no carro, vai lá, tá? Ele faz fiado. Então vai lá, irmão, vai fiadando. Nem com cheque, nesse negócio de cheque aí, Maranata, breve voltará. Pelo amor de Deus, não leve não. Não leve, tem crente que ainda usa cheque, sangue de Jesus tem poder. E eu louvo a Deus
sobre a vida do Daniel. Uma vez fui pregar numa igreja, ele foi comigo, caiu uma chuva, rapaz, só tinha morro. E eu falei, Daniel, e agora? O carro não vai subir não. Eu falei, mete primeira aí, meu amigo, e vamos. E vai dar primeiro, o carro perdeu a força. Falei, e agora? Segunda, primeira. Eu já estava colocando a 10ª marcha já, tentando tentar subir aquela trilha. Mas são momentos que ficam marcados na nossa vida, na nossa história. Quem ainda tem 20 minutos para ouvir a voz de Deus? O presbítero Crepe falou que eu tinha até 9h10, só que ele esqueceu de falar se é 9h10 de hoje ou se é de amanhã. Eu vou fingir que é de amanhã, então me aguente aí. 9h10. Na minha terrinha hoje já é 21h10. Como é que falou 9h10? 9h10 é amanhã. Irmãos, vamos lá. Primeiramente, aonde a gente leu, talvez você já tinha ouvido falar de Filemon. Difícil é você ter ouvido falar de Onésimo. E aqui, o ator principal, ou o personagem principal, não é Filemon, é Onésimo. Aqui a gente vê 3 homens. A gente vê uma carta de um apóstolo mais conhecido por nós, o apóstolo São Paulo. E essa carta aqui é considerada a carta mais íntima, a carta mais amigável de amigos, escrita pelo próprio Paulo. Ou seja, a gente sabe que me ouviram amém? A gente sabe que o apóstolo Paulo tinha seus cooperadores, alguns que até escrevia para ele. Um desses cooperadores era o Dr. Lucas. Mas aqui nessa carta, ele mesmo escreve, dizendo para Filemon, eu estou escrevendo essa carta do meu próprio punho. Ele está afirmando, quem está escrevendo não é ninguém. Para Filemon não pensar que esse escravo ou ex-escravo, Onésimo, para ele não pensar que Onésimo adulterou esta carta, se passando por Paulo. Então Paulo ele mesmo escreve do próprio punho, diretamente para Filemon. Lembrando que Filemon era um homem bem sucedido, era um senhor de fazendas, era um senhor de escravos, trazendo para o dia de hoje, era um patrão de muitos funcionários. Talvez você se assusta, pensando, pastor, Deus permitiu, ou Deus aceitou, ou Deus abençoou a escravidão aqui. Deus permitiu. Lembrando sempre que a escravidão horrenda ou cruel que a gente vê no mundo, porque hoje ainda existem países que existe escravo, acredite você ou não, mas tem. Ainda existem países que mulher não tem o direito que aqui no Brasil tem. Ainda existe países que o homem pode casar com 7 mulheres. Ainda existe países que existe rei, até rainha. Então tem muita coisa que talvez você não sabe, mas ainda existe. Mas a pergunta que a gente faz é, como que Deus permite isso? Simples, não é Deus que escolhe, é o homem. E por que Deus permite? Deus permite para ver até onde o homem vai. Eu costumo dizer sempre isso: nunca confunda as atrocidades, as coisas malícias que o homem faz, as coisas malvéricas que o homem faz, uma mulher faz, com Deus permitindo isso. Porque o homem é mau, porque Deus permite o mal. Simplesmente a palavra mal, ela vem da ausência do bem. A palavra ruim vem da ausência da palavra bem. Por que o homem torna-se mal? Por que existem pessoas mal? Porque Deus é um Deus ruim? Não. Simplesmente porque ele está com a ausência de Deus. Simplesmente porque ele não tem Deus. Resumindo para você entender, a ausência de Deus promove o mal. A ausência de Deus gera o mal. Hoje a gente sabe que fez um pouco de frio. Está mais frio o tempo de hoje. Por que está frio? Simplesmente por falta do calor. Quando faz frio é porque está fazendo falta o calor. Então precisamos entender que quando a gente vê pessoas mal, principalmente dentro da igreja, essa pessoa é crente dentro da igreja, mas aqui fora é só o sangue de Jesus da causa. Infelizmente aqui dentro Deus está, mas lá fora ela está sem Deus, porque a ausência de Deus faz o homem e a mulher ser
mal. Então quando você vê uma pessoa linguaruda, com o olho mal intencionado, com os pensamentos mal intencionados, não é que Deus está permitindo ela ser ruim, é que infelizmente ela não quer saber de Deus. É muito fácil querer Deus aqui dentro, o difícil é querer Deus lá fora, quando as tentações vêm, quando as propostas vêm. Então precisamos, antes de entrar nessa palavra, entender: o mal, infelizmente, é a ausência de Deus. Então quando você vê alguma coisa maldosa, quando você vê alguém fazendo algo que é mal, lembre sempre dessa palavra que eu te falo hoje. Infelizmente essa pessoa está com a ausência de Deus, está faltando Deus. E quem é que faz essa pessoa que era mal se tornar bem? O próprio Deus. Ok. Então a gente está falando de um senhor de escravo, conhecido como Filemon. E Filemon tinha um escravo que fugiu. E esse homem que fugiu, olha que interessante, ele está indo para Roma. Roma nessa época era a potência mundial. Foi aqui que a gente vê a Septuaginta. Eu vejo muitos pregadores falando de Septuaginta. Eu antes fazia isso. O que é Septuaginta? Que negócio é esse? Ô Jesus, que negócio é esse? E os pregadores não falavam. Septuaginta foi 70 homens que traduziu a Bíblia para o grego. Eu fico, Bispo Nilson, tão indignado quando eu vejo o pregador pregando rápido e está escrito lá em Levítico, e está escrito em Mateus. E eu digo: meu filho, fale devagar para me poder pelo menos escrever. Porque quando a pessoa fala muito rápido, ela não está interessada em te ensinar, em que você aprenda. Infelizmente ela está interessada em mostrar que sabe de Bíblia. E a nossa missão não é provar que nós sabemos de Bíblia. A nossa missão é provar para você que a Bíblia salva, que a Bíblia liberta e que a Bíblia traz vida. Então, precisamos entender que aqui a Septuaginta, a Bíblia foi traduzida para o grego. Aqui todo mundo foi obrigado a falar no grego. E a potência mundial aqui não era mais a Grécia, era Roma. E ele vai para Roma. E quem está lá em Roma? Paulo. E como que Paulo estava? Preso. Por causa de quê? Do Evangelho. E Filemon foge de um homem que era seu senhor. E esse homem que era seu senhor, onde Onésio foge desse homem que era seu senhor, esse senhor que se chamava Filemon, era amigo de Paulo. Só que para Filemon chegar até Paulo, eu imagino isso. Opa, eu já ouvi falar de Paulo. O meu senhor Filemon já falou de Paulo. A mente dele pesou quando ele sabe que Paulo está preso. Eu quero que você entenda a mentalidade de Onésimo. Eu imagino assim, quero conjecturar. Eu imagino Onésimo dizendo igual aquele ladrão da cruz que disse: olha, nós merecemos estar aqui, mas você não. Eu imagino Onésimo dizendo: Paulo, eu mereço estar aqui, mas tu não, Paulo. Eu fiz o que não prestava, mas tu não fez o que não prestava. Como que tu está no mesmo lugar que eu estou, Paulo? Eu imagino a resposta de Paulo, simples da gente entender. Eu estou aqui porque eu não fui enviado para estar no meio dos grandes. Eu fui enviado para estar no meio dos gentios. Eu estou aqui porque eu não fui enviado para pregar para engravatar. Eu estou aqui porque eu fui enviado para pregar aos cativos. Se os pregadores de hoje entendessem que a nossa missão não é pregar para quem tem unção, a nossa missão é pregar para quem ainda não conhece a unção. Só que Onésimo precisava ter uma inspiração em Paulo. Porque eu imagino, Bispo Nilson, qual inspiração teria Onésimo se por acaso o testemunho de Filemon fosse mal a respeito de Paulo. Por isso que é muito triste quando a gente vê homens e mulheres de Deus defamar a imagem de outro homem e mulher de Deus. Porque quando o ímpio escuta isso, quando ele vê um homem de Deus, infelizmente ele não vai se inspirar nesse homem. Imagine se por acaso Onésimo pensasse em tirar a sua própria vida. Porque isto aqui era muito fácil o escravo fazer. Porque para você que não sabe, nesta época aqui, quando o escravo fugia, se ele fosse capturado, ele podia ser chicoteado e até morto, perder a sua vida, ser humilhado. Mas quando ele vê
ele tem uma inspiração de rir. Por isso que Paulo escreve: eu gerei ele nas minhas prisões. Agora imagine alguém que está prestes de tirar a vida. Vou te dar um exemplo claro para você entender melhor. Infelizmente eu vejo o crente dizer: eu não sigo esses pregadores famosos não, porque esses pregadores famosos não valem nada, é tudo mercenário. Vou dar um exemplo aqui: eu não quero seguir Samuel Maria não, porque Samuel Maria não é adulto. Não, eu não quero seguir não. Aí chega alguém que quer tirar a própria vida, vai almoçar em um restaurante de Jorge. Estou dando um exemplo aqui. Eu vou colocar a menina nesse meu prato e hoje vai ser meu último dia de vida. Aí no mesmo restaurante quem aparece? Samuel, o Mariano. Agora imagine Samuel aparecendo, e esse homem que está prestes a tirar a própria vida vê Samuel. Se por acaso o homem que diz ser homem de Deus falar mal de Samuel, para esse homem que está prestes a tirar a sua vida, quando ele vê Samuel, que inspiração que ele vai ter? Qual é a inspiração que ele vai ter? Mas quando a gente fala bem, pastor, mas não pode falar bem desses homens não, eu não conheço, nunca dei com ele, nunca sentei com ele, nunca almocei com ele, como é que eu sei como é a vida pessoal dele? Estava falando hoje com a missionária. Eu conheci um homem de Deus que tinha suas fraquezas. Infelizmente a sua fraqueza era nas drogas. Só que eu via quantas noites ele chorava orando comigo no monte. Eu vi quantas vezes Deus me liberta, eu preciso libertar desse vício. Sabe o que a missionária falou para mim? Vai tudo pro inferno. Não vem da fraqueza, tudo pro inferno, como se fosse super mulher. É tão triste mesmo disso, ver homens que se titulam santo. É a quarta pessoa da Trindade. Então, Davi, ele fez o quê? Adulterou, roupa a Bíblia. Davi mereceu o quê, gente? A morte. Armou a morte do próprio marido de Betseba. E como que Davi vive? Por que ninguém matou Davi? Eu vou te dizer por quê. Primeiro, Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou Saul. E quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele já tinha os seus seguidores. Os seus seguidores seguiam o seu exemplo. E o exemplo de Davi foi: não toque no ungido de Deus. Quanta gente toca no ungido de Deus? Quantas pessoas tocam? Vai acabar assim, pastor Marcel? Tu que pensa. Estava pregando em Vaza Paulista semana passada. O pastor falou assim: eu só prego tudo. O pastor Marcel pregou tudo no começo e depois jogou um mertiolate. Eu falei: meu amigo, a igreja não é esse taco de pancada para só bater não. Escute, para mim entrar aqui, agora sim eu fiquei parabéns de Samuel. Igual eu falei aqui com os filhos dele. E aquela pessoa que está para se matar fala assim: seu Samuel é, rapaz, eu sou amigo de Betânia, falou tão bem de você, falou tão bem de Deus. Você pode cantar para mim? Eu duvido se essa pessoa não vai desistir de tirar a vida na hora. Ou seja, quando você dá bom testemunho de um homem de Deus, aleluias, você pode estar salvando outras vidas. Outras vidas, outra vida. Pastora Pia, para mim, eu não vou ser como mãe, não vai ser de maneira de dizer, a minha toda aí. Mas é como minha mãe mesmo. Aí. Então precisamos entender. Precisamos saber disso. E uma vez chegou alguém para saber: tem muita revelação. Eu falei: glória a Deus por isso. Mas tem que ter palavra. Ô meu amigo, mas não tem palavra. Fala de mim também que eu prego direto. E eu vou dizer uma coisa: Bispo Nilson está aqui, a missionária Kézia, suas irmãs estão aqui, a pastora Penha foi uma das pregadoras oficiais do 24 Horas com Deus. E ela foi, Bispo Nilson, um horário que nenhum pregador quis ir. Nenhum. Qual horário, pastor Marcel? 5 horas da manhã. 6 horas da manhã estava a pastora Penha lá no ciclo de oração orando. Eu, pastora Penha, missionária Kézia, Bispo Nilson, uma irmã lá de Jaraguá. E no dia seguinte, a irmã falou assim: pastor Marcel, a pastora Penha viu. Esse seria o último culto. Eu ia tirar a minha vida. Elisama é o nome dela. Seria o último culto da minha vida. Eu estava tudo pronto para tirar a minha vida. Ela foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas e hoje é pregadora oficial da Assembleia de Deus do Perus, lá de Jundiaí. Perdão, lá de Jaraguá. O que é isso, pastor Marcel? Não fale mal dos homens e das mulheres de Deus. Fale bem. Mas
eu não posso falar bem. Então o que Jesus falou, bendize o que te maldizem. Bendize o que te maldizem. Então é sabido que Onésimo tinha bom testemunho a respeito de Paulo. E ele foi prova viva disso quando ele teve um encontro com Paulo. Agora eu imagino a cena quando Onésimo chega até o apóstolo São Paulo e fala: "Ô Paulo, será que eu não sou digno, Paulo, de que meu filho? De ser filho de Cristo, de Deus? Sim, mas eu cometi uma coisa muito séria. A Bíblia não fala que ele roubou, como muitos pregadores pregam. Não fala que ele furtou. Não fala o que ele fez. Mas tio Lutero, ele deduz que por Paulo falar, se por acaso te furtou alguma coisa, põe na minha conta. Ele tem essa palavra como se ele tivesse furtado. Onésimo tivesse furtado Filemão. Só que Paulo está dizendo, se por acaso. O que eu aprendo aqui, quando Paulo escreve para Filemão, se por acaso te furtou alguma coisa, o que eu entendo é Paulo dizendo: Filemão, você não fala o que tu fez não. Não precisa falar. Deixa eu escrever aqui, eu não sei o que ele fez. Se roubou, se furtou, não sei. Mas se por acaso fez isso, põe na minha conta. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, crente? Eu não quero saber dos teus defeitos, eu quero saber das tuas qualidades. E a tua maior qualidade aqui é se arrepender diante do Senhor. Por isso que ele diz: gerei. O que é gerar? Uma nova criatura. O Onésimo, a palavra Onésimo, muitos escravos aqui tinham esse nome nessa época, porque a palavra Onésimo significava útil. Aí Paulo escreve: eu sei que antes ele era inútil, mas agora é útil, tanto para mim como para você. O que é isso? É Paulo dizendo: sabe aquele que era inútil, não valia para nada, agora vale muito. O que é que Deus está dizendo para a igreja? Aqui tem pessoas que já foi defamada como inútil, não presta, não serve, não dá para cantar, não dá para pregar, não dá para pastorear. Aí Deus traz esse baianinho para dizer: fique tranquilo, você não é inútil para Deus, você é útil, é útil, é útil. O Império Romano que mandou decapitar Paulo, o Império endemoniado, o Império do Satanás, os Onésimos da vida, para eles era tudo inútil. Mas a pergunta que eu te faço é: tu quer ser útil para o homem ou para Deus? Só que tem um detalhe: o que ele cometeu, ele tinha que pagar, foi crime. Mas Paulo se coloca na frente como escudo: deixa que eu pago o preço por ele, deixa que eu pago por ele. Mas Paulo tem que ser comigo, não contigo. Eu imagino Paulo chegando para Onésimo e dizendo: Onésimo, deixa eu te falar de um homem bravo, sanguíneo, colérico, explosivo, que é Pedro. Sabe o que Pedro disse? Por quê? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos entender isso. Melhor obedecer a Deus que aos homens. Eu falei isso com o pastor Kleber, se eu não me engano. Imagina aquela cena lá atrás, já que tem vários Daniel aqui, ou 2 Daniel, não, 2, daqui a pouco vai ter uns 10. Em nome de Jesus, receba o pastor Penha, mais obreiro. Então, imagina aquela cena, o Nabucodonosor dizendo: todo mundo vai se prostrar. Aí, os homens lá embaixo não se prostram. Se fosse no dia de hoje, olha, eu estou me prostrando, tá? Mas meu coração não, o meu coração não, é só o meu corpo. Crente 007, trabalhar na feira com um pastor amigo meu. Quando eu chamei ele de pastor, aí o pessoal do prédio: tu é pastor, rapaz? Todo mundo assustado. Pastor 007. Então precisamos entender: melhor obedecer a Deus que aos homens. Guarda isso. Okay. Vamos para a palavra, já estou terminando antes da meia-noite. Olha, Onésimo é gerado pelo apóstolo Paulo. Só que Paulo escreve dizendo: eu queria tanto que ele ficasse comigo aqui. Resumindo, ele é muito útil aqui para mim, me ajuda em tudo.
seja, o homem era um escravo inútil lá atrás. Agora ele é um escravo útil para Deus. Um obreiro útil para Deus. O que Paulo estava dizendo é, olha, esse escravo aqui, ele trabalha como um escravo. O que é um escravo? Pessoa que não tem os seus desejos. É o desejo do seu Senhor. Pessoa que não diz, ele não vai fazer isso. Não, do meu próprio cheguei numa igreja aí, o pastor quase bateu. Eu falei, pastor, crente tem livre-arbítrio? Não, não tem não, meu filho. Tem livre-arbítrio, então vai se desviar, porque crente não serve livre-arbítrio, serve o dono do livre-arbítrio. Então o problema é sério. Então precisamos entender que o escravo, Cristo aqui, como Paulo diz, é aquela pessoa que ela faz o desejo de Deus. Hoje tem culto. Ô varão, não, porque eu não quero, eu estou cansado. Então é a tua vontade. Não, choveu, pai, então, mas choveu, eu não vou não. Então é a tua vontade. Você precisa entender que nós não vivemos mais para nós. Eu, pastor Maciel, poderia trabalhar de carteira assinada. Quantos patrões já me ofereceram salário? Até a igreja já me ofereceu salário para pastorear. E Deus falou, não vai, eu só tenho doido para obedecer. A minha esposa chegou comigo e falou assim, irmãozão, melhor esse negócio de viver pela fé aí. Eu falei, o meu viver pela fé não é viver cobrando. O meu viver pela fé é trabalhar sem registro para não me impedir de fazer a obra de Deus. Se hoje eu chegar para o meu patrão e dizer, patrão, estou indo para a Bahia para trabalhar missionário 2 meses, eu tenho toda a liberdade de ir. Porém, se eu for registrado, eu tenho um vínculo com a empresa, já não posso. O que é isso? Isso é viver da fé. Agora chega os crentes, olha, eu vivo da fé. Eu vivo de oferta. Mentira, eu vivo de cachê. Narrando a novela. E quer ser famoso. É tão interessante que eu sempre digo isso. Me mostra um dos grandes nomes dos homens que foi usado por Deus, estando em casa dormindo naquele dia. Lembra do encontro de Moisés? Está escrito, Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Aí Deus aparece na sarça. Aí lá na frente, Davi está cuidando das ovelhas do seu pai. Aí aparece a mulher. Acabou, pastor? Acabou não. Aí aparece o tal de Eli atrás de Eliseu. Olha o quê? Tô arando terra. Vamos, boi, bora, boi. Todo mundo estava trabalhando. Até o cobrador de imposto, Mateus, estava trabalhando. Chega uma geração de hoje que quer ser chamado por Deus de um vídeo do outro. Olha aí, confia na minha Bahia, ó país. Então, precisamos entender que o Evangelho de Cristo não é um Evangelho de preguiçoso. Aí Salomão chega lá com dois chutes no peito. Vai aprender com a formiga. Parece que eu vejo Paulo lendo o provérbio de Salomão. Opa! Paulo, tá fazendo o quê? Tô costurando tenda. Homem, tu tem oferta? Não quero ser pesado para a igreja, não quero. Não, mas tem pregador que é tão pesado para a igreja. Eu só vou de carro 2.0. Só durmo em hotel 5 estrelas. Você imagina de cristão, meu? Não, esse é o sofrer por amor ao evangelho. A poder, o evangelho não. Então precisamos entender que Onésimo era um homem trabalhador. Porém, a gente sabe que muitos escravos se rebelaram por causa do sofrimento que sofria na época. Só que quando ele conhece a Cristo, ele faz em dobro o que ele não fazia quando estava sem Cristo. Eu vou resumir para você entender melhor. Sabe quando você estava lá no mundo, você virava a noite enchendo a cara? Sabe quando você estava lá no mundo que você não via a hora passar? E quando acabava o show gritava, mais uma, acabou. Não, quero mais uma, lembra? Pois é. Com Deus, o que ele está dizendo é, eu quero que vocês me dêem essa força esse ano em dobro. Multiplica. Se lá fora você tinha ano para passar a madrugada inteira, tenha ano para passar vigília, orando, buscando a força daquele que vive. Aí, o Onésimo é muito útil para Paulo, mas Paulo fala, eu preciso te mandar ele, porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. O que, Paulo? O perdão. Tem muita
muita gente que é útil na igreja, sim. Tem muita gente que é obreiro de exemplar, sim. Mas pega isso aqui, obreiro, que Deus está falando com um aqui. E o presbítero Cleber não me falou nada, a pastora Bia muito menos. E o que Deus está falando é: obreiro, tu é muito útil, sim. Você é muito servo aqui, sim. Mas tem um perdão que precisa ser liberado. Você precisa voltar lá e resolver o que está pendente, para continuar vencendo. Oh, aleluia. Diz para me terminar. Na carta ele escreve: Filemão, eu tenho autoridade de te mandar, mas eu não vou mandar, eu vou te pedir com amor. Por isso essa carta é considerada a carta mais romântica entre amigos, mais íntima, mais amigável. Eu podia te mandar, mas eu vou te pedir com amor. Sabe o que é isso? É Paulo dizendo: não é porque nós estamos lá em cima que nós temos que pisar em quem está embaixo. Não é porque nós estamos lá em cima que a gente vai gritar como se a autoridade fosse isso. Deus está dizendo aqui nessa noite: vou exaltar crente aqui, que vai liderar pessoas. Estou falando pessoas, mas lembre disso, nunca esqueça de falar com amor. Amor, amor. Ok. E ele diz: como eu queria que eu estivesse aqui. Mas eu me alegro muito. Leia o começo depois. Quando eu oro por ti, nós temos, graças a Deus, meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Sabe o que está dizendo? Quando eu lembro de ti nas minhas orações, eu me alegro. O que Paulo está dizendo é: Filemão, nós temos momentos bons. Eu tenho lembranças boas de vocês aí em Colossos, porque Filemão estava lá em Colossos. A carta que Paulo escreve aqui foi junto com a carta aos Colossenses. Na primeira prisão de Paulo, para você entender o que a gente leu, na primeira prisão de Paulo ele escreve 4 cartas. Quantas cartas? Ele escreve para a igreja de Filipe, conhecido como os Filipenses. Ele escreve para a igreja de Colossos. Ele escreve também para Éfeso, a igreja em Efésios, que assim por nós conhecido. E ele escreve para Filemão. Porém a carta de Filemão já é pessoal, como ora acabei de dizer. E quando ele escreve, está dizendo: olha, como eu me alegro quando eu lembro de ti nas minhas orações. Sabe o que é isso, gente? Pega isso aqui. Quem é de oração aqui, levanta a mão. Oh, aleluia. O que Paulo está ensinando aqui é: quando for orar por alguém, não faz o que muita gente faz. Até eu, infelizmente, faço isso. Acho que todo mundo faz isso. Por que, pastor Marcelo? Vem lá na rua: ó, irmão, tu é crente, eu sou. Ora por mim, amém. Qual é teu nome? Meu nome é João, tá bom? Eu vou lá no monte, Jesus abençoe minha esposa. Ô Senhor, minha esposa está assim. Aí depois eu falo: Senhor, abençoa minha mãe, está na Bahia. Ô Jesus, quebrou o dente comendo rapadura, mas abençoa ela assim mesmo, Jesus, dá uma dentadura nova. Eu lembro de tudo, minha mãe, eu oro com muita intercessão. Mas quando eu lembro do João, ô Jesus, tem um João, abençoa o João. E se não é assim? Deixa eu pegar a lista de nome aqui, ó Senhor, abençoa Francisca, Joana, Terezinha, Maria Aparecida, Maria das Dores e muitas dores. Abençoa todas elas. Porque a gente não tem lembrança com essas pessoas. Eu hoje, se eu for orar pelo Bispo Nilson, vou dizer: Senhor, abençoa o Bispo Nilson. Que em nome de Jesus, o encontro de vaso que ele faz na sexta-feira lá, que venha crescer, Senhor. Que vida venha se render. Porque eu tenho lembranças. Abençoa o presbítero Cleber, Jesus. Estava lá na igreja no sábado passado comigo, lá no dia com Deus, homem corajoso. Pastora Peia, Senhor, abençoa. Porque eu tenho lembranças. A oração é diferente. Mas quando a gente ora por alguém que a gente não conhece, não tem aquele impacto. Então Paulo está dizendo: eu me alegro quando eu oro por ti, porque ele lembra de bons momentos. O que Deus está dizendo é a oração. Quando você orar por alguém, tenta saber quem é esse alguém. Tenta ter intimidade com esse alguém. Quem é João? Está desviado, vamos na casa dele. Vou fazer melhor, não vou orar no mundo, eu vou orar na casa dele. Queremos conhecer ele, queremos fazer história com ele, como missionário, como um obreiro na casa dele. E Paulo escreve: eu me alegro, manda cá. Ok, para me finalizar. Aí o verso que a gente leu, 10, peço de meu filho Nélio, que gerei nas minhas prisões, no 21 onde ele terminou. Olha o que o 21 diz, a gente leu: escrevi-te com
confiado que vai fazer muito além do que o que eu pedi. Sabe quem vai entregar essa carta? Onésimo. Imagine a cena. Onésimo chegando na casa de Filemão. Os escravos de Filemão chamam ele. Filemão, meu senhor, diga, tem um rapaz aí te chamando. E bora ver o que é. Onésimo. Imagine, eu sou sincero, meu amigo. Eu sei como era o temperamento de Filemão. Mas se fosse Maciel, Baianinho, do jeito que eu sou, né? Tu apareceu, né? Me traiu. O que tem aí? É uma carta de quem? De Paulo. Eu? Vai dizer, de Paulo? Quero me enganar, pai. Eu sou crente, mas não sou mesmo, não. E aí, conhece a letra de Paulo, viu? Se for letra tua, já sabe, né, filho? Viu? Só que a Bíblia diz, está escrito, que a letra é de Paulo. E é tão interessante, que na história de Onésimo, você vai aprender, estudando, mas com pessoas verdadeiras, estudo verdadeiro, historiadores dedicados, que Filemão não só aceitou Onésimo, como Onésimo não se tornou mais escravo dele como era antes. Está escrito, ele não recebe Onésimo como escravo, ele recebe muito além do que escravo, ele recebe como irmão. E a história de Onésimo nos fala que Onésimo tornou-se bispo de Éfeso, da igreja em Éfeso. Aquele que era inútil tornou tão útil que tornou-se bispo de uma igreja pastoreada, de uma igreja dirigida por homens e mulheres respeitadas, e respeitada até o dia de hoje. Vou dizer só uns nomes aqui para você entender: João, Priscila Amado, Maria, Priscila, Áquila, Timóteo, Sila. Todos esses homens passaram por essa igreja em Éfeso. E quem é que está nessa igreja que passou grande nome? Onésimo. Fechei a Bíblia. Tu deu esse rodeio todo para quê, pastor Marcelo? Para chegar aqui. Se prepare. Se prepare. Porque essa palavra aqui não é para quem é orgulhoso. Essa palavra aqui é para quem reconhece que é dependente de Deus. Essa palavra aqui é para quem reconhece que não é digno dele, mas se dedica a ele. Essa palavra aqui, missionária Crema, é para quem sabe que lá fora ela é inútil para Deus, mas hoje dá o seu melhor para Deus. Essa palavra é para você que antes era inútil. Se prepare para andar aonde grandes homens de Deus andaram. Eu fico tão triste que eu não vejo mais os pregadores dizer: eu quero ser como grandes homens lá no passado foram, Martinho Lutero, eu quero ser como John Wesley, eu quero ser como foi Paulo. A gente não vê mais pregadores pensar assim. Eu vejo pregadores dizer: eu quero pregar na Gideon, eu quero pregar na Adebrage. Ei, meu amigo, não quero pregar em nenhum lugar desse. Onde tu quer pregar, pastor Marcelo? Eu quero pregar como grandes homens do passado pregou, que a alma se rendia a Cristo e dizia: eu não consigo dormir, porque eu ouvi um sermão que diz: povo pecadores na mão de um Deus irado. Depois desse sermão eu não consigo dormir, eu quero aceitar esse Deus. Eu não vejo mais pessoas com desejo de ver pessoas chorando, aceitando a Jesus Cristo. O que é que Deus está dizendo aqui, pastor Marcelo? Se prepare, porque o teu nome vai ser grande lá em cima, e Deus vai fazer ser grande no meio dos teus. Deus vai fazer teu nome aparecer para salvar a vida. Essa palavra não é para quem busca fama. Essa palavra não é para quem busca outdoor. Essa palavra é para quem busca ser útil no reino de Deus. Deus está falando com o obreiro aqui, futuros obreiros, que vai ser muito útil na casa dele, que vai ser muito útil na obra dele. E para mim terminar, esse é o primeiro grupo. Qual é, pastor Marcelo, o primeiro grupo? Você. Eu sei que muitos pregadores falam: olha para o lado, cutuca, eu sou diferente. Olha para você mesmo assim, ó. Ponta o dedo para você falar: eu. A primeira palavra é para mim, para mim. O meu nome vai chegar onde grandes nomes de homem de Deus chegou. Agora é para o próximo. Qual, pastor Marcelo? Sabe aquela pessoa que você dizia, ou talvez falava, inútil, falso,
Não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus, não. Ah, meu irmão, você não tem noção aonde Deus vai levar essa pessoa. Sabe por quê? Ela não depende de mim. Ela não depende de você. Ela depende de Deus. Ela não depende da internet. Ela não depende dos amigos que tem contato. Ela depende de Deus. E quem vai soprar o nome dela será Deus. Se prepare para você fazer parte de um povo totalmente diferente. Que povo é esse, pastor Marcel? É um povo conhecido como útil. A palavra de hoje, resumindo aqui, seja útil, ou se prepare para ser útil. Quem recebe essa palavra? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Que Deus abençoe a vida de cada um. Meus amigos, amigas, irmãos e irmãs. Minha mãe mais nova, pastora Pedro. Ah, não, meu pastor não. Irmãos, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pastor Maciel de Itamar, está no YouTube, mas no Facebook é melhor. Estou postando vídeo novo, salvado algumas vidas. Eu não vou falar muitos, mas já aprendi muito, mas foi alguns que mandaram mensagem sobre depressão, mal deste século. Se você puder, entra lá, pastor Maciel de Itamar, pesquisa depressão nunca mais. Se você não enfrenta, se você já enfrentou ou não enfrentou, mesmo assim assista e compartilhe. Seja um missionário, seja uma missionária, porque esse vídeo não é para me engrandecer, esse vídeo é para salvar vidas que precisam ser salvas. Amém? Estou crendo, abençoe, obrigado. Aplauda Jesus mais uma vez.